Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Adoração, o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de te convidar a estudar a palavra comigo, porque hoje nós teremos uma mensagem a respeito de um profeta sem visão. Você já imagina quem pode ser esse personagem? Talvez eu e você podemos cair no mesmo erro que ele caiu. Já sabe que erro pode ser este? Se você tem curiosidade, fique conosco, porque está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito bem, que bom que você continua conectado conosco e já que você ficou comigo até aqui, eu quero te dar um presente. Eu tenho em minhas mãos uma das muitas revistas que a Rede Novo Tempo de Comunicação prepara para você. É isso aí, esta que eu escolhi para hoje tem por título A Procura da Verdade. Tem aqui uma pessoa com os olhos vendados, tem um pouco a ver com aquilo que nós iremos falar, mas para que a gente consiga encontrar o caminho, a verdade, a vida, nós precisamos buscar a verdade. E ela está alicerçada na Palavra de Deus. E este é um guia que pode te auxiliar no seu estudo diário da Palavra do nosso Mestre. E você pode receber em sua casa de forma gratuita. Essa é uma boa notícia, né? É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 982 44 4449. Tá aí embaixo na descrição aí da sua TV ou do seu aparelho celular. Ou você também pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Tanto em um quanto o outro, você poderá falar com a nossa equipe e eles estarão prontos em te enviar para a sua casa de forma gratuita esse presente. Se você observar, aqui neste manual você vai aprender um pouco a respeito da lei de Deus. Será que Deus de fato existe? Você encontrará a resposta para isso. Vai falar um pouco a respeito da igreja, sobre a volta de Jesus, o dom profético. Tem muita coisa especial aqui para você. É só mandar uma mensagem no 12 982 44 4449 ou entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. E eu não sei se você já sabe ou se lembra, mas estes guias, essas revistas da esperança, elas são preparadas de uma forma muito especial graças aos nossos anjos da esperança. São várias pessoas que se deixam ser levadas pelo Espírito Santo, se desprendem de alguns dos seus bens, daquilo que Deus os presenteou para agora abençoar outras pessoas. E através dos seus recursos, estas revistas são preparadas e enviadas para diversos lugares do Brasil gratuitamente. E você também pode ser um anjo da esperança. É só mandar uma mensagem ou entrar em contato conosco através do telefone 12 21 27 30 30. A nossa equipe irá te ajudar, te explicando quais são as melhores maneiras de você se tornar também um anjo da esperança para abençoar a muitos. Muito bem, hoje, como eu mencionei na introdução, eu tenho uma mensagem que tem por título O Profeta Sem Visão. Enquanto teve a vinheta e o comercial, você já consegue imaginar de que profeta que nós iremos falar hoje? Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. É ali que nós iremos encontrar a resposta de quem é este profeta que não teve visão. Números, capítulo 22. Pegue a sua Bíblia onde ela estiver, porque nós iremos usá-la em alguns momentos e vai ser muito especial ouvir a voz do nosso Mestre pertinho de nós neste dia. Vamos fazer uma oração? Não se esqueça, sempre quando nós abrimos a Bíblia, a gente nunca pode lê-la sem antes pedir o autor da mesma para conduzir os nossos pensamentos ao céu e compreender aquilo que Ele quer nos falar. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado
pelo privilégio que temos de mais uma vez termos acesso à Tua Palavra e poder ouvir a Tua voz diretamente ao nosso coração. Eu te peço que o Senhor me use como um instrumento em Tuas mãos para poder falar aquilo que o Senhor deseja para o Teu povo e que, a partir da Tua Palavra, nós tenhamos a nossa vida transformada e que desejemos enxergá-lo cada vez mais de forma nítida. Nos abençoe e esteja conosco. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, Bíblias já estão abertas no livro de Números, no capítulo 22. E aqui retrata a história do povo de Israel. O povo de Israel, não sei se você se lembra, mas Deus os escolheu para o representar aqui na terra. E através do povo de Israel, as pessoas à sua volta reconheceriam que esse povo era diferente pelo Deus a quem eles serviam. E Deus agora promete a este povo, lá no passado, a Abraão, ele prometeu que iria dar muitas posses, muitas terras para esse povo. E agora, depois de saírem do Egito, eles estão nessa peregrinação rumo à terra prometida, a cidade de Canaã, onde manava leite e mel, era um lugar especial, produzia muitos frutos, era uma terra muito boa. E agora, nesta caminhada, eles precisavam retomar as posses dos lugares que já eram deles, que Deus já havia dado a eles, mas foram tomados por alguns povos. E logo após uma vitória que eles têm sobre o povo de Bazã, um território que eles conseguiram se apossar deles, eles agora estão diante de um povo. O povo que são chamados dos Moabitas. E eles tinham um rei poderoso, muito famoso, que era Balaque. Balaque, ele percebe a movimentação em volta do seu reinado e que ele agora consegue ver vários destes povos de Israel, toda aquela nação, multidões, estão se achegando ao seu reino. Só que a fama do povo de Israel estava tão grande de que eles estavam vencendo todas as batalhas por onde eles passavam. Eles venciam todos os reinados, não perdiam nenhuma batalha, não pela força que havia neles, mas ao Deus que estava guerreando por eles em cada um desses lugares. Balaque agora tem medo. E isso é dito no verso 2 e no verso 3. É dito, ora, Balaque, filho de Zipó, viu tudo que Israel fizera aos amorreus, que tinham acabado de derrotar, e Moabe temeu e muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Olha que legal. Nós vemos aqui que quando nós estamos do lado do Deus Todo-Poderoso, as outras pessoas temem o nosso Deus. Porque o nosso Deus não é perito em perder batalhas, mas em vencê-las. E aqui nós vemos que, semelhante a Faraó, lembra do episódio de Faraó, quando ele vê que o povo de Israel está crescendo cada vez mais no Egito, ele começa a ter medo daquele povo? Agora Balaque tem a mesma reação. Ele morre de medo porque o povo de Israel está se achegando a eles. E agora Balaque ele tem uma ideia. E no verso 4 é dito que ele reúne os seus anciãos e agora ele quer fazer uma aliança com outro povo, os midianitas. Tanto os moabitas quanto os midianitas, eles eram rivais um com o outro e também eram inimigos do povo de Israel. Mas como Balaque percebe que ele está fraco, ele não irá vencer esse povo, ele prefere se juntar ao seu inimigo do que perder a batalha. E aí ele convoca todas aquelas pessoas, porque ele acha que, semelhante a um boi que lambe tudo aquilo que está à sua frente, o povo de Israel iria acabar com toda a sua nação. E aí ele faz uma aliança com os midianitas, junta e une forças para tentar guerrear contra o povo de Israel. Mas isso não é suficiente. Ele sabe que, diante desse Deus Todo-Poderoso, nem mesmo 2, 3, 4 reinos, 4 nações seriam suficientes para vencer o povo de Israel. E aí é quando ele tem uma outra ideia, no verso 5. Eles descobrem que existe um profeta famoso, renomado, que já havia sido referente a Deus, mas agora é apenas um vidente. E aparentemente ele poderia ter o poder de fazer algo contra o povo de Israel. E no verso 5 é dito que Balaque, filho de Zipó, que naquele momento era o rei dos Moabitas, verso 5, envia mensageiros a Balaão, filho de Beor,
que está junto ao rio, e disse para Balaão: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Verso 6, vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Para vocês terem uma noção, o desespero de Balaque estava tão grande que ele envia esses mensageiros numa viagem de mais de 600 quilômetros, uma viagem de quase um mês de trajetória para fazer essa proposta para Balaão. E a proposta dele é: eu sei que você é tão poderoso que os que você abençoar serão abençoados e os que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Essa é uma frase que você pode se lembrar que Deus também falou para Abraão. Em Gênesis 12, verso 3, ele diz que todas as nações seriam abençoadas através da família de Abraão. Só que essa bênção não estava em Abraão, mas Deus havia o abençoado para que ele pudesse abençoar a outros. O poder não estava também em Balaão. Balaão não tinha poder em si mesmo para poder abençoar ou amaldiçoar quem ele quisesse. E agora, Balaque, desesperado, envia uma tropa nessa longa jornada, nessa longa viagem, para que através de Balaão ele aceite essa proposta de amaldiçoar o povo. E aqui no verso 7 é dito que enviaram vários líderes, tanto dos moabitas quanto dos midianitas, com muitas riquezas, muitos presentes. E aí quando chega até Balaão, no verso 8, é dito que Balaão, ele cresce os olhos em todas aquelas riquezas, em todos os presentes e fala: calma aí, segura aí, passem a noite comigo, porque eu irei perguntar ao Senhor para saber qual que é a resposta dele, se eu vou poder amaldiçoar o povo ou não. Sabe o que Balaão de fato estava fazendo aqui? Balaão conhecia a Deus. Balaão já havia trabalhado para Deus, era um servo fiel a Deus. Só que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele conhecia esse Deus e conhecia também a fama do povo de Israel. Quando ele pede para aqueles líderes esperarem por uma noite, ele estava apenas tentando ganhar tempo para tentar convencer a Deus da proposta de amaldiçoar o seu povo. Será que realmente faz sentido essa proposta? A ideia de Balaão era de convencer a Deus de que mais importante seria ele ganhar aquelas riquezas para assim amaldiçoar o povo de Deus. Obviamente, essa proposta não seria aceita por Deus. Eu não sei se isso já aconteceu contigo alguma vez, de já saber qual que é a resposta. Às vezes você tenta pedir alguma coisa, ou você já fez isso para o seu pai, para a sua mãe, de tentar insistir com ela por alguma situação que você tanto queira, fazer alguma coisa que você quer, mas você já sabe a resposta, mas você vai ali tentar. Você tenta uma vez, tenta outra, e foi isso que aconteceu. No verso 9 é dito que Deus veio até Balaão e perguntou: Balaão, quem são essas pessoas que estão com você? E aí no verso 10 respondeu Balaão: ah, Senhor, é um pessoal aí que veio enviado por Balaque. E aí explica toda a questão ali que o povo estava chegando e agora eles só pediram para eu amaldiçoar o pessoal. E aí no verso 12 a resposta de Deus é direta e ele diz: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque esse povo é bendito. Esse povo já é abençoado. Olha uma outra lição que eu posso extrair deste texto. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que estão preocupadas porque alguém jogou uma praga em mim, ou alguém pode me amaldiçoar. Queridos, se você faz parte do povo de Deus, não tem ninguém com capacidade suficiente de te amaldiçoar. Quando Deus fala para Balaão: Balaão, você não irá com essas pessoas e nem amaldiçoará o meu povo, porque eles já são abençoados. Tenha a convicção em seu coração de que se você está do lado certo, do lado do povo de Deus, ninguém tem capacidade de te amaldiçoar. O seu Deus é quem te protege, o seu Deus é quem te guarda em todos os lados. Ele vai à frente, atrás, por onde você for, o seu Deus estará contigo. E essa é a resposta de Deus de forma direta: você não irá. Ponto final.
Só que Balaão, ele não se sente confortável e nem satisfeito com essa resposta. E é então que ele continua questionando. E aí ele volta para o dia seguinte, conversa com os líderes falando, pessoal, vocês vão ter que voltar porque o meu Deus não permitiu. Só que Balaque, desesperado, ele não aceita essa única resposta. Ele, quando os seus viajantes retornam e passam todas as informações, ele não deve estar entendendo a seriedade da situação. E ele vai e prepara outras pessoas com ainda mais poder e com ainda mais dinheiro. E aquilo faz com que Balaão cresça ainda mais os olhos diante daquele prêmio. E aí ele envia novamente essas pessoas, e no verso 15 é dito que depois de Balaque insistir uma nova vez, mandando novas pessoas, ele vai e fala no verso 17, eu irei te honrar grandemente e eu farei tudo o que você disser, mas você só precisa vir e amaldiçoar este povo. A proposta é a mesma, só que agora mais rebuscada, mais poderosa, mais grandiosa. Sabe quem é que faz o mesmo? Satanás. Você acha que você dizendo não para ele uma vez, você acha que ele vai se satisfazer e aceitar? De maneira alguma. Ele vai continuar insistindo e insistindo até que você caia. Ele tentou de uma forma, não deu certo. Ele preparou uma armadilha ainda maior, mais bonita, mais robusta, para que aquilo pudesse encher os olhos de Balaão. E você acha que Balaão iria dispensar? De maneira alguma. Ele já tinha a resposta de Deus, mas ele faz questão de tentar de novo. E aí no verso 18 ele fala para os servos, ainda que Balaque me desse todo o palácio cheio de prata, eu não poderia desobedecer a ordem do meu senhor. Mas segurem aí, eu vou lá falar com ele de novo. E aí ele vai até o Senhor e pergunta a ele novamente, o que o Senhor pode fazer por mim? Será que eu não posso ir novamente para tentar guerrear contra, amaldiçoar este povo? Eu não duvido nada que na cabeça dele ele até tentaria barganhar para dar até um pouco do prêmio para Deus. Só que aqui no verso 20, o Senhor vem novamente para Balaão e fala, se é isso que você quer, levanta-te, vai com eles, mas você falará somente o que eu te disser. E aí agora, Balaão, contente porque Deus permitiu, ele agora se levanta e se prepara para a sua viagem. Só que eu quero fazer uma pausa aqui. Não pensem que nesse momento Deus estava autorizando que ele fosse amaldiçoar o povo, de maneira alguma. Deus estava apenas permitindo que a vontade de Balaão, já que ele estava insistente naquilo, se prevalecesse. Não quer dizer que Deus, quando ele autoriza, ele também está permitindo ou ele está validando a sua decisão. Na verdade, ele está apenas permitindo que você aceite fazer aquilo que você deseja. Ele nos orienta aquilo que nós devemos fazer e ele foi claro em dizer que ele não deveria ir. Ele já havia dito que ele não teria capacidade de amaldiçoar o povo de Deus, mas ele insiste. E muitas vezes nós caímos no mesmo erro, de ir até Deus e começar a clamar, Senhor, como eu quero aquele emprego. Você sabe que aquele emprego vai fazer com que você entre em algumas ciladas que não são de um cristão, de você trabalhar com propinas, ou de você trabalhar com pessoas que não são honestas. Às vezes você vai até Deus e fala, Senhor, eu quero muito casar com esse homem, com essa mulher. Ele não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa honesta, mas eu amo tanto ele. E a gente tenta barganhar com Deus, você já sabe qual é a resposta de Deus. Você tenta pedir conselho para um, para outro, para ver se alguém te aprova essa ideia. Mas você já sabe o que o assim diz o Senhor já mencionou. E você fica ali tentando insistir, até o momento que Deus fala, pode ir. E foi isso que aconteceu. Balaão, ele tem a permissão de Deus, mas não a aprovação, e ele sai na sua caminhada. E neste percurso, Deus, ele tenta, de algumas maneiras, impedir que ele chegue até aquele local. E aqui entra agora a contradição, algo interessante na história. Balaão, ele sobe em cima de uma jumentinha, nessa caminhada, essa jumentinha, ela vê um anjo do Senhor à sua frente, com uma espada poderosa, e ele para. O jumentinho para, é isso que diz. No verso 23, a jumenta viu o anjo do Senhor que estava naquele local,
ele estava com a espada desembainhada, e isso quer dizer que já estava pronta para ser usada, e a jumenta ela se desviou e foi pelo campo. E aí Balaão, indignado com essa situação, no verso 23 é dito que Balaão espancou a sua jumenta e fez voltar para o caminho que ele queria. No verso 25, novamente, olha quem está vendo. A jumenta vê novamente o anjo do Senhor e ele se encosta contra a parede para se desviar do anjo. E novamente Balaão, indignado, tornou a espancá-la. E novamente no verso 26, o anjo do Senhor passa mais adiante e se põe agora num lugar estreito, que não tem mais para onde a jumentinha se desviar. E aí no verso 27, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela se deitou debaixo de Balaão, e agora a ira de Balaão se acendeu e ele começou a espancar a jumenta com o cajado. Olha só o que a cobiça é capaz de nos fazer. Às vezes nós ficamos cegos diante de alguma proposta, nós ficamos cegos diante de algo que a gente deseja tanto, mesmo que aquilo seja errado, nós estamos dispostos a machucar as pessoas à nossa volta. Pessoas que estão tentando abrir os nossos olhos, a gente não quer ouvir. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, ou se você se recorda de alguém que você tentou ajudar para se desviar do caminho que estava errado, e essa pessoa a rejeita, a espanca, a maltrata com palavras. E agora no verso 28 começa um diálogo. Um diálogo entre a jumenta e Balaão. E agora, aqui no verso 28 é dito que o Senhor abriu a boca da jumenta. E ela disse a Balaão: o que eu fiz contra você? 3 vezes você me espancou? Há tanto tempo que eu ando com você, eu te levo para onde você deseja. E agora Balaão ele responde no verso 29, se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Consegue ver algumas incoerências desse texto? Primeiro, o animal é o porta-voz de Deus no lugar de um profeta, que ele deveria ser. Aqui nós vemos um vidente que não consegue ver. Quem está vendo o anjo não é o profeta, mas uma jumenta. Nós vemos aqui, os pagãos eles tinham consciência do poder de Deus mais do que o próprio profeta. E agora nós também vemos que se Balaão tivesse uma espada em suas mãos, ele mataria a sua jumenta, que o salvou da espada do anjo do Senhor. Queridos, há um provérbio, no capítulo 14, verso 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ou ao final dá em caminho de morte. Balaão estava num caminho que estava o levando à morte, e Deus envia, através de um jumento, a palavra de salvação. Eu não sei se você já esteve cego diante de alguma coisa que você tanto desejou, mas que infelizmente, por apenas uma coisinha que seja, a ganância, Deus pode te perder para Satanás. Por apenas uma coisa que você tanto alimenta em seu coração, Satanás tem domínio de todo o seu corpo, de toda a sua vida. É isso que nós estamos vendo no relato bíblico. Balaão, ele estava disposto a perder a sua vida eterna. Estava disposto a perder a sua própria vida, porque o anjo já estava pronto para desembainhar a espada e destruir Balaão. E quem o salva é a própria jumenta. Infelizmente, muitos de nós estamos cegos diante das inúmeras propostas que o diabo tem a nos oferecer. O dicionário define ganância e cobiça como desejo desmedido pelo poder ou pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas glórias. Desta maneira, tanto a ganância quanto a cobiça estão baseados em um sentimento imoderado ou desmedido por algo. É possível que você esteja vivendo algo que para você acha que é o suficiente, que é o necessário, mas você pode perder a sua salvação, você pode perder amigos, familiares, qualquer pessoa que esteja à sua volta tentando te ajudar, simplesmente porque você está se permitindo cegar pelas armadilhas que o diabo tem colocado na sua frente. Agora eu quero te teletransportar para um outro momento da história da humanidade. Agora, em um outro caminho, nós vemos Jesus. Jesus montado em um jumento também.
aclamado como bendito pela mesma multidão que depois iria falar que ele era o que deveria ser crucificado. Ele tinha consciência de que pouco tempo lhe restava e mesmo assim ele não desistiu do seu caminho, pois ele nos amou até o fim, como é dito através do apóstolo João, no capítulo 13, verso 1. Jesus nos amou até o fim. Sobre uma jumentinha, ele caminha agora para a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. A fim de que nós fôssemos alvos das bênçãos da salvação, Jesus Cristo se fez maldito para que hoje, por meio dele, nós tivéssemos os nossos olhos abertos para perceber a cobiça pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Ele deseja que eu e você tenhamos vida e vida plena. Ele deseja que eu e você possamos abrir os nossos olhos para enxergar qual que é o verdadeiro tesouro. Ele mesmo disse em Mateus, no capítulo 6, onde está o teu tesouro, também ali estará o teu coração. O que tem sido o tesouro da sua vida hoje? Onde você tem depositado a sua energia, a sua concentração, o seu tempo? Será que tem sido nas coisas do alto? Será que Jesus tem sido o primeiro em sua vida? Aquele que derramou o seu próprio sangue na cruz para te salvar, para te dar salvação, para que as escamas do pecado pudessem descobrir os seus olhos e você enxergar o que realmente importa? Querido amigo, querida amiga, eu não sei qual tem sido o objeto do seu amor, do seu desejo, fazendo com que você trilhe o caminho precipitado. Talvez você esteja numa direção achando, como o provérbio mencionou, que esse é o caminho da salvação, quando na verdade é da perdição. Não se apegue às coisas deste mundo. Não permita que as vozes do inimigo possam aflorar o seu coração, mas ouça a voz do seu mestre, aquele que veio a este mundo para te dar salvação. Cristo agora te convida para que os teus olhos estejam fixos não apenas nessas coisas da terra, mas na cruz. Lugar este em que você consegue compreender verdadeiramente o seu amor e que a sua ganância, a sua vontade por coisas deste mundo seja excluída de uma vez por todas da sua vida e que ele possa preencher o seu coração. O meu convite para você é que neste momento você fale com Deus, abra o seu coração. Se tem algo que tem disputado local no seu coração em reação ao de Deus, converse com Ele neste momento, para que Ele reine em sua vida, porque se Ele não for o primeiro em sua vida, Ele não vai desejar ser o segundo, terceiro, nem quarto. Ele precisa ser o primeiro e único. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus seja o primeiro em sua vida, que nada neste mundo possa ofuscar o brilho nos seus olhos de desejar o céu. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos aqui diante de Ti, como filhos desejosos em, primeiramente, pedir perdão, se em algum momento nós temos substituído o Senhor na nossa vida. Nós queremos Te pedir que em nossa vida haja apenas espaço para as coisas do céu e que a gente não ouça as vozes do inimigo nos tentando buscar, nos puxar para o seu lado, mas que nós desejemos mais e mais o tesouro que é o Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. Esteja conosco hoje e sempre nessa caminhada rumo ao céu. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus.